está? E que elegância, Tudo bem? hein? Que elegância. Tudo bem, Camila? Como estamos? Tudo bem. Olha, muitas saudades, viu, das gravações da quinta temporada. E não sei nem se podemos comentar ainda, mas já temos programação prevista aí para a gravação da quinta temporada, né? Vamos torcer para que o vírus permita e a gente possa em breve voltar aos estúdios, receber aquela galera cheia de energia, empreendedores ávidos por contar sua história, por receber investimento e a gente poder realizar o nosso propósito ali, né? Bom revê-la, viu? Bom revê-la. Pois é, né? A gente fica lá gravando, gente. A gente grava 20 dias, 15 dias seguidos, né? E a gente tem uma convivência, assim, é uma coisa do dia inteiro, né, Semenzato? A gente fica esses lá, 15, 20 dias lá são muito intensos, né? Intensos, a gente se entrega realmente, não dá para tocar outras coisas fora, não. Sobra ali um tempinho pela manhã para a gente despachar as coisas, mas muito legal. E o Semenzato entrou nessa temporada, viu, galera? Eu falei antes, mas assim, o Semenzato entrou nessa temporada arrebentando, assim. Ele realmente, assim, investidor, né? Acho que, assim, à frente da Semenzato, que é uma holding, né, de Semenzato Participações, à frente, que é uma holding de franquias, né? Camila, olha que legal. A gente começou o ano de 2020, né, com um planejamento muito ousado, né? Eu até comentei lá no seu post de hoje. A nossa meta está de pé ainda, a gente quer chegar a 2.500 franquias em operação. Uou. Esse ano, e eu vou bater essa meta ainda, tá? Com o meu time, com os meus sócios. A gente quer superar 3 bilhões de vendas sell-out nas franquias esse ano. E se Deus quiser, a gente vai buscar também. A gente está trabalhando forte para isso, nessa retomada, com muita segurança, né? Oferecendo aos nossos clientes todo o apoio, né? Com muito cuidado, dando espaço nas agendas, nas escolas, oferecendo uma boa parte das nossas aulas virtuais, tanto o Instituto Gourmet quanto o Instituto Embeleze. Uau. Então a gente está assim, realmente se reinventando nessa pandemia e tentando buscar os resultados de forma muito forte. Mas eu já vou aquecer essa live nossa aqui. Você falou de uma frase aí que para mim é muito forte: desistir não é opção. Jamais. Eu tenho uma passagem muito rápida para aquecer aqui. Eu vou contar que, para quem não sabe, eu estou conhecendo muita gente aqui, seguidor da Camila, né? Então, eu estou conhecendo muita gente, eles precisam saber quem é o Semenzato para rapidamente a gente poder responder perguntas, entrar realmente no que interessa para eles aí. Mas esse aquecimento é o seguinte: Semenzato foi, com 12 anos de idade, o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história, né? E como é que eu fui entender isso depois de 20 anos de idade, né? 10 anos depois que eu fui o maior vendedor? Eu consegui comprar um Fusquinha 1962 para minha mãe. E esse Fusquinha nos levou para a igreja, ou nos levava para a igreja 3 vezes por semana, porque nós fazíamos 1h30 a pé para irmos para a igreja 3 vezes por semana. Então, naquele momento, eu comecei a entender, claro que ainda de uma forma muito subliminar, não era tão vivo quanto hoje, né? Mas eu pude entender claramente que trabalhar gerava riquezas, além de satisfazer um propósito, né, de ajudar a melhorar a vida das pessoas, porque eu levava a melhor coxinha para as construções, marcenarias no entorno dos bairros que estavam em construção em Lins, e certamente 3 horas da tarde aquela coxinha era uma bênção na vida daqueles pedreiros, encanadores, pintores, marceneiros, porque eu levava um alimento de alta qualidade, quentinho, que os alimentava para que eles produzissem mais, né? Então, de toda forma, eu já estava naquele momento com um propósito muito bacana, né? E claro, a recompensa veio. Não obstante a isso, com 15 anos, o Semenzato, 14 para 15, começa a fazer um cursinho de computação no final de semana. Isso é muito bom. Fui aprender uma linguagem de programação de computador, a linguagem BASIC na época. Depois virou de Base 3 Plus, e fui aprendendo todas as linguagens. Com 15, eu me torno copiador de Xerox. Mas eu não era um copiador. Não, um copiador de Xerox, Camila, que não era um copiador normal. Copiador é aquele que pega um documento, coloca em cima do projetor, né, da máquina de Xerox, aperta o botão e sai a cópia. Isso é um copiador de Xerox. Não, eu fui o melhor copiador de Xerox que Lins teve na história. Por quê? Eu pegava uma cópia, pensa naquela certidão de nascimento de 30, 40, 50 anos, assim, toda marrom, toda suja. Eu colocava na máquina colocava na máquina, e eu fazia a cópia ficar melhor que a original. Eu usava a tecnologia
que existia nas máquinas. Como você fazia isso? Como é que você fazia isso? Cada máquina tinha uma capacidade de liberação de toner, que é o que suja a cópia. A cópia sai preta, né? Se você não usar a tecnologia, qual é a melhor máquina? Então eu olhava em 15 máquinas que haviam no parque, eu conhecia tecnicamente todas as máquinas, então eu ia sempre na máquina mais adequada, e enquanto essa cópia não ficava perfeita, eu não entregava para o cliente. Bom, até aí, tudo bem, né? Fui muito bem remunerado, virei gerente, crescendo, com 15 anos para 16 eu me torno gerente da copiadora. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que eu fui visto nessa copiadora por um cliente que me viu como com itens diferenciados no atendimento. Eu conversava com o meu cliente, eu falei que eu fazia um curso de computação. Então, na experiência do cliente, ou seja, você aplicou a experiência do cliente aos 15 anos de idade sem saber. Eu já estava encantando o cliente, e esse cliente, que era o pior dos clientes para a maioria, mas para mim ele era o melhor cliente, porque ele era o mais chato, exigente, então eu era a pessoa perfeita. É o que mais ensina. Eu era perfeito para atendê-lo. Ele era consultor, auditor de empresas e tal. Ele olhou em mim e falou: Semenzato, você é diferenciado. Esses 6 meses convivendo com você aqui, eu quero te fazer um convite. Você vai ser programador de computadores do maior grupo de empresas aqui da região. Eu me torno com 17 anos de idade, o maior, e depois passo a ser o melhor programador que Lins teve na história. Desenvolvi software de folha de pagamento, contabilidade, contas a pagar, receber, Uau. Tudo que você imaginar. Codando, né, como a gente fala. Programei todos os computadores. Fui para a fábrica da Cobra Computadores fazer curso, etc. Com 17 para 18, eu estou terminando meu curso técnico de processamento de dados. Sabe o que acontece? Eu sou convidado, com 17 para 18 anos, eu sou convidado para ser professor segundo grau. E sabe o que aconteceu de novo, Camila? Eu fui o melhor professor de computação que Lins teve na história. Porque eu entrava em sala de aula para 5 salas, das 7 às 11, de segunda a sexta, e eu dava um show na sala de aula. Porque eu queria ver aqueles alunos iguais a mim. Eu não entrava na sala só para ensinar uma linguagem de programação. Eu entrava em sala de aula e dizia o seguinte: eu quero que vocês amanhã estejam aqui no meu lugar como professor, porque eu estarei muito longe. Eu profetizei tudo o que ia acontecer na minha vida. Eu tenho dezenas, centenas de alunos lá do Instituto Americano de Lins que contam essa história. Eles mandam direct para mim: cara, pô, professor, eu lembro de você, você realmente falava isso. Eu dei exemplo que eu tinha uma escada na sala. Eu falava: gente, tá vendo uma escada aqui? Pense, tem uma escada aqui, ó. Quando vocês estiverem aqui dando aula no meu lugar, eu estarei lá no 30º andar dessa escada, que é muito distante. Eu profetizava isso, porque eu usava isso como incentivo para que as pessoas pudessem, naquele momento que elas estivessem na sala de aula, elas dessem tudo de si, elas esquecessem o ambiente externo. E aí a pergunta que eu faço: será que quem está nos assistindo agora está conectado com o que nós estamos falando ou está pensando em 10 coisas ao mesmo tempo? Você está fazendo desse minuto, dessa hora, desse dia, como se fosse o último da sua vida? Você está se entregando? O momento que eu ia fazer a cópia para o meu cliente era o que eu tinha para fazer de melhor na minha vida. O momento que eu saía para vender coxinha, eu ia ser o melhor vendedor e vendia com excelência. O momento que eu fui ser professor, eu entrava na sala e não existia o ambiente externo da sala de aula. Eu vivia intensamente aquilo. Bom, sabe o que tudo isso propiciou? Já estamos encerrando essa passagem rápida, tá? Mas com tá maravilhoso. Aí eu me torno programador 5 anos, professor segundo grau 5 anos, claro, com autorização especial da Delegacia de Ensino de Estado, porque eu não tinha curso de pedagogia, eu não era bacharelado para dar aula. Tá. Então tive que ter autorização especial por ser um setor técnico, né, uma especialidade que não existia naquela época na região. Então houve essa autorização e eu tenho na minha carteira de trabalho professor segundo grau lá, registrado 5 anos. Bom, com 23 veio um insight. Olha só, as aulas do final de semana de computação, o curso técnico em processamento de dados, que é o curso profissionalizante, não foi faculdade, e depois as aulas programando, veio um insight para fundar a Microlins em 91, quando eu então lanço a Microlins. Eu vou dar um salto rápido agora, para a gente poder agora começar a entregar um pouco mais de conteúdo para os web espectadores, que é o seguinte:
Fundo a Microlins, monto 17 escolas próprias sem um centavo no bolso, alavancado por empréstimos bancários. Emprestei tudo que eu podia em 5 ou 10 bancos, não lembro nem os nomes mais. Mas naquela época existia 10 bancos em Lins. Eu fui nos 10 bancos e peguei dinheiro nos 10. Montei 17 escolas próprias. Aí veio o Plano Real 94, 2 anos e meio depois, e eu com mais de 1.000 alunos em cada escola, eu tinha 17.000 alunos estudando. 6 meses depois do Plano Real, eu não tinha dinheiro para pagar prestação dos computadores, capital de giro, professor, prestação dos computadores, nada, aluguel, não tinha dinheiro para pagar nada. Quebrei, falido, tá? Isso era final de 94. Quando foi na virada de 94 para 95, lembra daquele cliente chato que ninguém queria atender lá na copiadora? Eu encontro com ele num final de semana e ele fala para mim, poxa, Semenzato, muito triste o que está acontecendo, mas tem uma solução, sabia? Ele falou, tem uma coisa chamada franquia, franchising. Você sabia que você pode transformar suas 17 filiais próprias, não fechar, transforma em franquia, licencia a marca e ali nasceu o franchise. Janeiro, fevereiro de 95, nasce a Microlins Franchise por necessidade. Não houve tempo de planejar, foi no susto, foi na correria, eu transformo. Em 3 meses, eu transformei 17 unidades próprias em 17 franquias. A franquia Microlins nasce e nunca mais parou de crescer. Aí viraram 750 franquias, 500 mil alunos ativos, espalhei pelo Brasil todo. E aí vem o evento de liquidez de 2010, quando eu vendo a Microlins e começo a SMZTO Holding, que vamos dizer que esses são os últimos 10 anos, né, onde eu estou fazendo investimentos. Temos 12 marcas hoje e com essas metas que eu comecei a minha fala. Então, acho que com esse pano de fundo, eu dou esse aquecimento aqui e a gente pode embalar agora aí nas perguntas, em tudo que você, de repente, tenha planejado aí. Olha isso, gente, a gente fica tão tenso no Shark Tank. Eu sabia uma parte da história, agora eu tô sabendo muito mais. Eu acho que, assim, essa fala do Semenzato, gente, eu acho que é o mais importante aí, você, principalmente, ou que tá pensando em abrir um negócio, ou que já é um franqueado, ou que tá pensando em franquear, tá? Você vê, ele começa a trabalhar desde muito cedo, ok? Ele começa a perceber que o cliente, para ele, teria que sempre estar no centro, tá? Ou seja, ele gasta sola de sapato, que é o que eu falo o tempo inteiro. Eu acabei de falar antes de você entrar. Quantas vezes a gente vê lá a pessoa planeja, e tem aquelas 150 milhões de reuniões, e aí chega para o dia a dia, ou seja, né? Chega para a vida, né? Chega na segunda-feira e planejou tanto e não executa. Então, acho que a mensagem principal disso tudo, gente, é o seguinte, tudo que ele fez, e obviamente é muito parecido comigo, porque muita coisa que eu fiz foi tudo à base do empirismo, você vai fazendo, vai tendo atitude, vai fazendo, e o empreendedor, e ainda bem que o empreendedor é assim, né? Mas ele foi lá e executou. Ele foi lá e ouviu. Só que não adianta você fazer isso, porque sem dúvida nenhuma, depois você precisa de planejamento, depois para você entender a sustentabilidade do seu negócio, depois para você pensar em franquear. Mas eu acho que o principal dessa mensagem, assim, né? E aí, explicando evento de liquidez, gente, assim, é quando você pega realmente o teu negócio, acontece muito em investimento anjo, ou seja, você tem a tua empresa e você vende, né? Ou você vende ela 100%, ou você vende parcialmente, né? No meu caso, como eu invisto em tecnologia, né? Eu vendo ali a minha participação, que via de regra é minoritária em tecnologia. No caso dele, acho que você vendeu 100% da Microlins, né? 100%, eu tinha 70% da companhia, os outros 30% eu já tinha um sócio, que era o Fundo Pátria, através das faculdades Anhanguera Educacional. Não sabia que o Pátria tinha entrado. Trazendo a valores de hoje, Camila, seria como um evento de liquidez hoje de uns 200, 250 milhões de reais em dinheiro de hoje, né? Isso foi em 2010. E foi quando eu começo a holding. Mas eu acho que o que mais importante que as pessoas precisam entender, que eu acho que bate muito com o que você está dizendo, primeiro, precisa ter um objetivo, um foco. Sim. Você tem que traçar um alvo. A gente chama isso de sonho grande. Então, primeiro, eu sempre sonhei, eu sempre planejei onde eu queria chegar, desde cedo, desde pequeno. Então, eu fui perseguindo. Quantos anos eu levei para fundar minha primeira empresa? Então, comecei a trabalhar com 12, fundei com 23 para 24 anos, 22 a 24 anos, então estamos falando de 10 anos. Foram 10 anos me capacitando. Eu fiz o maior MBA da minha vida, da história, porque trabalhando dentro dessas empresas, desenvolvendo sistemas,
Eu aprendi contabilidade, secretariado, departamento pessoal, eu aprendi a fazer rescisão, aprendi a calcular os tributos, ICMS, PIS, COFINS, tudo que vocês imaginarem. Enquanto eu programava os computadores, eu aprendi a legislação tributária. Eu sou capaz de saber muito mais do que muitos advogados, tributaristas, não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. Eu me formei na prática com tudo isso. Então, será que se eu naqueles momentos, vendendo coxinha, eu não acreditasse no meu potencial, eu chegaria aqui onde estou hoje? Não. Será que como copiador de xerox eu me entregasse para ser um mero copiador chechelento, aquele de última categoria, eu teria sido visto por um consultor que me levaria a oportunidade que ia mudar a minha vida? Sem dúvida nenhuma, não. Como professor em sala de aula, eu teria dado show, eu teria aprendido a falar em público, eu teria aprendido a ser desinibido, a conseguir desenvolver o meu vocabulário, até porque eu não fiz a melhor faculdade do mundo, né? Eu não li 400 livros para ter todo esse conhecimento. Eu fui realmente e fiz o MBA da Escola da Vida. Aliás, eu tenho meu certificado, que foi conferido aqui pela Associação Paulista, e eu tenho certificado formado pela Escola da Vida. Tenho muito orgulho. Eu deixo esse certificado meu de graduação pela Escola da Vida. Na minha sala eu deixo esse certificado lá. Maravilhoso. Com muito orgulho, né? O que eu acho que é legal, né? Assim, e aí você começa a investir em novas redes de franquia. Eu peguei muita coisa, assim, do que a gente escuta no Shark Tank, né? Então a pessoa vai lá, ela monta um negócio, né? Uma loja própria, e ela acha que aquilo ali já pode ser franqueado. Não é isso? O que ela precisa fazer hoje? O que o empreendedor hoje precisa fazer para franquear o negócio dele? A coisa mais importante, Camila, que as pessoas precisam entender, tá? Você precisa validar o seu negócio operando ele pelo menos 1 a 2 anos, tá? Eu posso testar, pilotar só 6 meses? Até pode. Mas olha, você tem que ser muito bom para ter acertado tudo, o cliente desejar o seu produto, as margens estarem todas ajustadas, a competição, o preço, né, precificação com o mercado está ajustado. Então eu sempre digo o seguinte, de 1 a 2 anos no mínimo, para você falar, estou validado, meu preço está legal, a margem está legal, meus fornecedores estão 100%, minha marca está uma delícia, os consumidores estão voltando, eu tenho recorrência de venda de produto ou do consumo do meu serviço. Beleza, esse é o ponto mais importante. Se você não tem cliente satisfeito, margem, né, cadeia toda retroalimentada, esquece. Você nem pense em dar o próximo passo, porque você vai quebrar a cara. Você vai vender 3, 4, 10 franquias e vão fechar todas. É verdade. E existe, assim, na época que eu fui sócia e fui executiva do Mundo Verde, né, a gente trabalhava com o número de 3 unidades próprias, que a partir de 3 unidades próprias e 2 anos, né, e é importante, assim, 3 unidades próprias, o Shiba também falava muito isso, 3 unidades próprias em praças diferentes. Sim. Porque o comportamento de consumo é diferente. Né? Exatamente. Depois de 2 anos. Exatamente. Não necessariamente o fato de eu ter validado aqui no bairro Itaim, em São Paulo, significa que vai funcionar num bairro nobre lá do Rio de Janeiro, Leblon. Então, é muito legal você testar isso para ver se realmente os conceitos, né, que você colocou nesse produto, nesse serviço, ele realmente tem uma linguagem, vamos chamar aqui de universal, né, em que todos os públicos e todos os bairrismos que existem no sul do Brasil, no Nordeste, né, tenha realmente uma similaridade e você consiga... É claro, você pode também ser uma rede muito forte só no Sudeste, não tem problema nenhum, né? Dá para montar 200 franquias só no Sudeste, então você pode ganhar muito dinheiro. Eu queria aproveitar, Camila, e colocar um outro ponto importante naquele começo de fala. Foram 10 anos para se capacitar e poder fundar a minha primeira empresa. Sabe quantos anos eu levei depois que eu fundei a empresa para ficar rico, para conquistar efetivamente muito dinheiro na conta? Quanto tempo? 19 anos. Vocês estão vendo, né, pessoal? Então, assim, e as pessoas acham que dá para ficar rico da noite pro dia. Exatamente. Bom, acabou. Exatamente. Não investem na capacitação e acham que o dinheiro vai cair do céu, entendeu? Não tem. Eu acho que é importante, assim, e essa sua fala, assim, né, ela traz uma coisa que é muito rica, né? Porque você vê, ele está falando de mais 19 anos, ou seja, 10 anos trabalhando e mais 19, ou seja, 29 anos 30 no total. Anos. 30 anos. Tá? Então, para você que acha que vai abrir um negócio e vai ficar rico amanhã, ou que acha que vai abrir uma franquia,
da noite para o dia, sim, eu acho que assim, o que você está fazendo hoje para que o seu cliente amanhã ele fique satisfeito? O que hoje você está fazendo para investir no teu autoconhecimento, né? Assim, você vê, você tem naturalmente a escola da vida e a gente fala muito sobre isso. Agora, quando você traz essa coisa da franquia, você tem um perfil de franqueado, né? Você tem o que você analisa, por exemplo, se alguém aqui da audiência quisesse abrir uma Oakberry, por exemplo? Então, por exemplo, cada negócio, Camila, cria uma onda. Eu vou chamar de onda porque é uma persona de um investidor que ele tem similaridades. A maioria dos nossos franqueados do Oakberry, são 230 unidades no Brasil e no mundo. Uau. Estamos em 4 ou 5 países já, mas em franca expansão internacional. E esse negócio tem uma onda que é assim, o perfil é jovem. A gente acabou de abrir em São José do Rio Preto, os sócios têm, acho que o sócio mais velho deve ter 35 anos. É um grupo de 3 ou 4 sócios. Então, o Rio de Janeiro tem esse comportamento, São Paulo, capital também. Então, é um perfil assim. Quando você vai para as clínicas de odontologia, que são Odonto Company, Oral Sim, você já tem um comportamento persona que é dentistas. Eles se formam, são jovens, e ao invés dele esperar 10 anos, 20 anos para criar uma clientela, para ele cativar, ele já sai voando, porque a Odonto Company leva processos, leva metodologia da franquia que permite que ele no terceiro, quarto mês está faturando 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil, tem franqueado faturando 500 mil, enfim, tem perfil de franqueado de todo tipo. Então, ele acelera a carreira dele. Ah, mas todos são dentistas? Não. Eu posso ser um administrador e posso ter 5, 10 franquias de clínicas odontológicas, e para isso eu coloco um responsável técnico dentista em cada clínica. Eu tenho 30%, 40% dos meus... Para dar um apoio técnico. 30%, 40% são investidores, tá? Não são dentistas. Mas 50%, 60% são dentistas que realmente aí buscam apoio em outras áreas, gestão. E a própria franquia te dá, né? Marketing, marca conhecida, manuais, processo, sistemas. Então facilita a gestão, né? Por isso que o negócio franquia dá muito certo, e eu costumo dizer, quando você compra uma franquia, você compra 50% de sucesso na hora que você assina o contrato. Poxa, mas e os outros 50%, Semenzato? Você tem que fazer. Os outros 50% você vai ter que desenvolver, desempenhar, você tem que ser um bom operador, né? Por que algumas franquias ainda dão errada? Porque você compra uma franquia e você esquece os manuais e quer ser melhor do que o franqueador. Isso é o maior erro que o franqueado comete. Aí, Camila, passa um ano, ele bate cabeça, aí ele volta e fala, desculpem, realmente eu estava errado. Aí ele aplica o manual e explode o sucesso dele. Então, a vantagem, né, de você botar o seu dinheiro numa franquia é exatamente essa certeza de sucesso, porque está tudo testado, pavimentado. Nós temos hoje 1000 franquias de clínicas odontológicas em operação, tá? Vamos inaugurar mais umas 200 até dezembro. Então, imagina, tem muito know-how aportado aí. Né? O franqueado já nasce voando, né? Sem dúvida. Com um know-how desse. E aí, quando você fala assim, né, do bom empreendedor, tem alguma característica do comportamento? Por exemplo, eu conheci o teu franqueado aqui no Rio de Janeiro, da freguesia, o Nelson. Assim, a loja, enfim. E ele me traz um comportamento ligado na tomada, jovem, sempre analisando todas as possibilidades. Sim. Se autoconhecendo e principalmente investindo em conhecimento. Quando eu olhei aquilo, eu falei, puxa, será que o Semenzato ele tem algum tipo de mapeamento do comportamento, de como tem que ser esse franqueado? Porque no final, gente, eu acho que isso é importante, tá? Tem gente que fala o seguinte, que franqueado não é... Franqueado é empreendedor e é muito empreendedor. Sim, eu vou falar disso já, o tamanho dos empreendedores franqueados. São os multifranqueados. São franqueados profissionais, né? Faz 1 milhão, 1,5 milhão de lucro por mês. Uau. O cara tem 50 lojas. 50 lojas dando 30, 40, 50 mil de lucro cada uma, faz 1,5 milhão de lucro líquido por mês. O cara é rico, mais rico do que muitos franqueadores que tem 50 franquias, 30, 40 lojas. Dúvida. Não tem, eu vivi entendeu? Então dá para empreender em franquia, dá para ser milionário montando uma holding multissetorial de franquia. Você não precisa inventar um negócio. Esse é o mito que tem que quebrar. As pessoas têm que parar de achar
que empreender é criar um negócio novo, uma ideia nova, disruptiva. E, claro, isso é empreender, mas esse é o suprassumo do empreendedorismo, é aquele que nasceu realmente, vamos dizer, para a lua, que ele realmente consegue ser diferenciado, ele consegue ser líder, ele consegue ser criativo, ele consegue gerar desejo, vamos dizer que ele é completo, pronto, é um empreendedor. E no fim ganhar dinheiro, né, Semenzato? No fim ganhar dinheiro, né? Que eu acho que é principalmente, né? A gente vai cair também, Camila, no propósito, né? Porque olha só, sem dúvida. Olha essa trajetória, 5 milhões de jovens colocados no mercado de trabalho com a Microlins. Encaminhei, tinha portal de encaminhamento. Mais de 2,5 milhões de profissionais formados no Instituto Embeleze. Cabeleireira, manicure, pedicure, trabalhando, levando renda para a família, melhorando a educação na família, melhorando tudo, melhorou lazer, transformação de vidas na veia. Quantos milhões de sorrisos nesses 10 anos, as mais de 1.000 clínicas agora, né? Começou com 100, 200, 300, 400. Sem dúvida. Olha a transformação de sorrisos que nós estamos fazendo. A pessoa ia falar, ela tinha que falar assim, ela não sorria, ela tinha autoestima baixa. Então vejam vocês, né? É uma trajetória que você precisa, né, trilhar para ser vencedor, que ela é composta de muita coisa. E vai uma frase melhor do que todas essas que eu falei. Eu não ganhei sozinho. A frase chama-se dividir para multiplicar.